Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um projeto que eu estava esperando anos ou décadas para poder realizar. Vocês estão vendo aqui meu Calibra, né? Carro que eu tenho há mais tempo, carro que eu testei todas as FTs da minha vida, carro que já teve mais motores diferentes de todos que eu já tive, dezenas de motores, já fiz carro de arrancada, carro de track day, de rua, já fiz de tudo com esse carro, em várias versões aí inclusive, e eu sempre tive a vontade de fazer ele 4x4, né? Já tinha comentado isso aí num episódio, muitos anos atrás, de fazer inclusive ele híbrido 4x4, com motor elétrico na traseira e combustão na dianteira, mas agora eu resolvi fazer, só que eu vou fazer da maneira tradicional, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, chegou a tração 4x4 para o Calibra e a gente vai ver se nós vamos conseguir botar ela no lugar e hoje vai ser o tira-teima para entender se nós vamos conseguir fazer esse Calibra 4x4 mesmo, como é o meu sonho. Para isso eu estou aqui no meu grande amigo Alex Wagner, né, a W Off-Road, e vocês vão ver alguns projetinhos aí muito legais aqui que ele tem aqui também, aproveitando que a gente está aqui. E também hoje eu vou ensinar meu filho de 9 anos a dirigir carro manual, o Dudu, tá ali, ó. Diz ele que sabe dirigir o Calibra. Depois que ele viu o Pedro dirigindo o carro manual, meu filho de 13 anos, ele disse que vai dirigir o Calibra. E aí nós vamos ter que depois para ti, eu acho que escolher um carro para ti, né? Concorda, né? Tá bom. Então tá, prepara o chimarrão aí, ó, pão de queijo, cuca aí, bota na TV, chama a família que esse episódio vai estar muito legal aí. Tá, Dudu. Quê? Agora é o seguinte, tu já vem treinando no simulador, né? Sim. Tu sabe como é que faz a marcha, embreagem? Como é que é mais ou menos? Primeiro é pra cá, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá, mas e aí a embreagem, como é que tu pisa na embreagem, sabe? Sim, tu pisa no fundo, daí tu só fica soltando com um pouquinho pra lá, daí fica soltando até vir no 2, daí tu pode soltar. Como até vir no 2? Marcha. Não, primeiro, isso é só o primeiro, provavelmente tu nem vai botar 2 aqui. Por quê? Eu botava no último. Tá, vamos ajeitar o banco pra ti aqui, ó. Agora vai. Embreagem. Pisa no fundo. Tá, mas tu não tá encostado aqui, ó. Deixa eu dobrar isso aqui mais. Por quê? Porque tu tem que conseguir sentar. Sim? Peraí, não. O Ana consegue. Vai bem pra frente, vai bem pra frente. Isso. Agora, tá. Agora bota no neutro aí. Neutro. Que legal, carro. Tá. Agora liga o... Deixa eu ligar o carro, peraí. Ei! Deixa que eu ligo pra ti. Eu peso no fundo? Não precisa. Piso no Não fundo? faz nada ainda, espera aí. Vai! Tem certeza que tu acha que tu vai conseguir? Tá. Tá. Piso no fundo? Pisa na embreagem. Fundo. Ó. Agora põe aqui a primeira. Põe a primeira. Pai, tem que soltar. Não, tem que botar a primeira aqui, tu não posso. Primeira. Tá pisando bem no fundo? Não. Tu não botou a primeira, tu tá em neutro. É, mas pai, eu tenho que soltar. Não, tu tem que pisar no fundo. Eu vou, mas meu pé só tava Aí tu deixa em primeira, deixa no fundo, não tira, tá? tá no fundo. Tá, aí põe aqui, ó. Aí agora, ó, agora vai tirando bem devagarinho. E aí se aí tu logo não tira mais, só isso, devagarinho. Tu tá enxergando pra fora? Tá, agora pisa na embreagem, deixa ele correr sozinho. Como? Tá bem, ó. Agora acelera um pouquinho, bem pouquinho. Não, tá, solta o pé, resto da embreagem. Quê? Pode tirar todo o pé da embreagem. Não, tá. Não acelera. Tá. Ô, cachorro. Tudo bem, o cachorro não vai. Tá, ó, tá, foi bem aí. Olha ali, ó. Tá, agora pisa na embreagem e freia. Pisa na embreagem, pisa na embreagem. Isso aí, não solta a embreagem. Pisa no fundo na embreagem. Tá. Eu tô. Tá bom? Neutro. Pode soltar agora porque eu botei neutro.
Viu? Tá bom? Já sabe mais ou menos, já sabe dirigir mais ou menos. Agora ainda tem muitos Agora anos. pode ir na rua? Não, né, meu? Tá bom. Vem, troca de lugar comigo. Por quê? Tá bom já. Ó, aí pra botar ré aqui, ó. Eu sabia. Essa coisa é muito ruim. Não, não precisa botar cinto aqui. Vai, só vai voltar ali. Mas você está indo na grama. É, só pra fazer a volta. Tá, e aí tu acha que já sabe dirigir? Eu quero ir na rua. Não pode, né? Só quando tu tiver 15 anos nos Estados Unidos ainda. Aqui no Brasil, só com 18, tem mais 9 anos pra te dirigir. Ah, tem 8. Tu só arrancou de primeira, tá bom já, ó, pra... Ah, não. Cara, eu tinha que ir pra sexta marcha. Até que sabia? Foi? Não bateu o carro. É? Deixa aqui. Tá. Tá, e aí, Dudu, vem cá. Tu acha que tu já dirige melhor que teu irmão, que o Pedro? O Pedro dirigiu esses dias também. Espera, pai. Ah, Quando a gente chega em Porto Alegre, ah, eu acho que é amanhã. ah, A gente vai ir no kart. ah. Vamos trazer o Pedro. Tu acha que tu vai ganhar do Pedro? Sim, eu vou ganhar. É? Vamos fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo. Tu tem que filmar ainda, tu ganhando do você tem que Pedro. filmar. Tu tem 9 anos e o Pedro tem 13. Por que tu acha que tu vai ganhar dele? Sou melhor. É? Ó, a gurizada tá ali, ó, brincando com o gato. Ó, o Lucas ali, ó. O gatinho. Tá, então nós vamos ter que treinar isso aí, hein? Mas eu Para. só tenho até amanhã. Tá bom? Então... Até o seguinte, ó, esses dias eu parei pra... Peguei quando eu tinha 13 anos de idade, eu aprendi a dirigir num condomínio também, fechado, exatamente antes de ser lançado, lá em Santa Cruz. E esse final de ano agora eu peguei o Pedro, meu filho, né, de 13 anos, que tem a M5 nos Estados Unidos, que não pode dirigir ainda, mas eu estava ensinando ele a dirigir um manual. Vou fazer o seguinte, vou botar um vídeo aqui para mostrar pra vocês, porque eu tinha feito só uma publicação pro Instagram, mas ficou muito legal, porque eu fiz um corte assim, só de uns momentos, mas foi legal poder ensinar ele assim nos detalhes. Eu estava usando esse óculos aqui, ó, que é o mesmo que eu usei agora há pouco com o Dudu, ó, que é muito legal, é um óculos da Ray-Ban, e ele tem uma câmera aqui do lado, ó. Então ele filma assim e o Pedro nem viu que eu estava filmando, então não ficou nem... Digamos assim, o Pedro nem percebeu que eu estava filmando aquele dia com óculos. Pronto para dirigir um carro manual? Vou levar o Pedro para dirigir um carro manual pela primeira vez. Aqui é um condomínio, ó, fechado, não tem ninguém. Vocês não estão cedo? Sim. Bota o banco pra frente, de repente. Aonde? Aqui na frente, puxa o negócio. A porta não fechou. Melhor tirar os crocs aí, ou não? Perfeito. Tá. Acelera um pouquinho só pra te ver o... Tá, agora... Não, solta o freio de mão, pisa no freio. Não, freio. Esse é o acelerador. Não, esse é o acelerador. Ah, tá. Bota o pé na embreagem assim em cima. Pisa na embreagem. Pisa no fundo. Pisa até o fundo? Sim. Tá. Solta o freio de mão. Agora põe em primeira. Sim. E pra frente. Como Aí é que eu agora... sabe que eu não tô na ré? Porque a ré tu tem que puxar aqui, ó. Aí a ré é assim, ó. Deixa eu te mostrar. A ré é pra cá. Agora tem ré. Tá. Aqui é a primeira. Daí... Agora tira, vai assim, ó. Ó.
É que tirou muito rápido o pé do acelerador. Tem que vir devagarinho. Bate arranque. O quê? Pode bater arranque. Acelera. Tá. Larga. Tá certo. Aí assim, bota a primeira. Tu vai ter que assim, ó, tu vai ter que meio que soltar a embreagem e acelerar um pouquinho junto assim, mas a embreagem tem que... Tu sentir, quando ela sentir que o carro, que ela tá começando a pesar no motor, aí tu acelera um pouquinho e se tu continua andando, aí tu sai, entendeu? Devagar. Isso aí, acelera, acelera. Ó, conseguiu. Primeira saída. Tá. Agora pisa a embreagem e bota a segunda. Isso. Aí solta devagar, Ah, é. entendeu? Sempre esquece que tem que soltar devagar. É. Ó, já botou a segunda. Agora bota uma terceira. Pisa a embreagem. Não acelera. Tá acelerando, tira o pé do acelerador. Isso. Agora ficou devagar demais. Tira, pisa na embreagem, pisa na embreagem, pisa na embreagem. Que aí agora tu ficou devagar demais. Agora para, pisa no freio e para. Agora bota a primeira de novo, tá em terceira. Entendeu? Pera aí, deixa eu só. Tá, Tá. vem devagar. Vai, vem. Calma, bem pra trás. É, que aí tu tem que... Isso, isso, ó, foi. Pisa na embreagem e bota a segunda. Não, tu tá acelerando junto. Não posso? Não, quando tu vai trocar de marcha, tu tira o pé do acelerador. Entendeu? Sim, então, olha. Ah. Tá, calma. Agora Então, tem. tira o pé do acelerador e pisa na embreagem. Tira. Pisa, terceira, Terceira. só. É, que aí baixou demais a velocidade, ó, ele tá 800 RPM só, mas tá tudo bem. Vai, bota a segunda agora. Diminui. Então, tira. Pisa na o embreagem. freio, Isso. Segunda. Aham. Entendeu? Difícil. Do outro lado. Pisca do lado errado. Piscou pro lado errado. Faz a volta por aqui, ó, que é melhor, né? Em vez de tu ir pra lá. Entendeu? Agora- Deixa o carro. Pisa na embreagem primeiro. É. Tudo bem. Pisa na embreagem. Tá tudo bem. Acelera um pouquinho, só pra engine de novo. Só pra pegar a velocidade. Agora pisa na embreagem de vez. Aí, isso. E agora tira. Isso. Agora foi bem. Agora faz a mesma coisa pra terceira. Isso. Entendeu? Sempre vai pra quarta. É que aí nós estamos devagar, né? Ele tá só 1000 RPM. Esse motor menos de 1000 ele não funciona direito. Tá, então se eu quero frear, tem que pisar na embreagem É. e freio. Isso, aí freia. Aí bota a primeira de novo. É isso aí, tá certo. Só tem que pegar no jeito da embreagem do acelerador. Aí tira, bota no segundo. Viu? Já pode pegar um carro manual. Mas não, calma que a Ferrari tu não vai pegar ainda. Ainda. Mais um pouquinho de treinamento. É? Daí. Pode parar agora. Para. Parabéns. Tá, e aí? Quem é que de vocês também aprendeu a dirigir com uns 12, 13 anos de idade ou 9, um carro manual? É legal, né? Agora é só esperar mais uns 5 anos pro Dudu. Só que eu acho que eu vou precisar comprar um carro pro Dudu logo, né? Tu aprendeu com quantos, Otto? 10. 10 anos? Um carro manual? Qual carro que tu aprendeu? Um M3? Com essa aqui? Cadê? Essa daqui. Aquela M3 ali, ó. Com 10 agora, foi com 9? Com 9 aí? É, foi com 9. Olha aí, ó. Tá, agora é o seguinte, ó. Seu Alex Wagner já fica com medo quando eu combino com ele de dar uma passadinha aqui no final do ano, né? Tô nas férias. Eu que Das tô, férias. tô no meio das férias, vamos ter que passar uma lixadeira numa longarina aqui. A notícia é essa. E aí, seu Ivoti? Bom? Tá envolvido também? A ideia é a seguinte, então. Faz umas décadas que a gente fala de fazer esse Calibre 4x4, né? Não passou à vontade, né? Não, às vezes ela passa, mas ela, quando vê, aparece É que nem uma saudade de carro tentação. velho, assim, anda um pouquinho e depois... Mas vou te falar, ó, de todos o Calibre foi o que se destacou nessa minha vinda pra cá, porque o Vectra não durou um final de semana lá de racha.
A Mercedes foi 2 viagens para Santa Cruz. A ML, brincadeira, estrago, me deixou na mão lá. Se tivesse comprado a Bonanza, tava até agora andando. Olha aí a Bonanza, Mas isso é outro assunto. Aqui é o seguinte, ó, o Calibra, para quem de repente nunca ouviu falar nesse meu carro aqui, é o meu carro mais querido de todos, né? O carro que eu tenho desde 20 anos atrás, pelo menos, eu acho. Eu perdi as contas quando é que eu comprei esse carro. Faz mais tempo com ele que a Diane. É verdade, é. Esse carro, inclusive, não paga mais IPVA, já teve vários motores, eu fiz vários upgrades assim nos últimos tempos. Eu fiz uma a limpeza aqui da suspensão, tudo embaixo, o carro ficou zero, assim, inclusive a questão aquela do diferencial ali. Depois a gente vai subir ele, vai ver. Mas coloquei freios, essas rodas que eu gosto, o carro tem todo um design assim atemporal, né? Tá de FT700, né? Fiz um episódio esses dias sobre FT700 justamente nele, né? Mas o grande desafio agora é o seguinte, me apareceu a oportunidade de comprar um câmbio 4x4, um conhecido lá do norte, lá, o Diego, me ofereceu esse câmbio aqui, ó, que esse é o câmbio que eu chamo F40. Então o que esse câmbio aqui é diferente? Ele é um câmbio que vem numa Captiva manual diesel a princípio, alguns outros carros assim na Europa, não veio no Brasil. Nos Estados Unidos eu não sei se ele teve a versão 4x4 em algum carro. F40. Não, acho que teve 4x2 nos Pontiac até que eu estava olhando. Na tração dianteira tu acha esse câmbio nos Estados Unidos. Os câmbios da linha GM tem o F16, que é os câmbios do... A gurizada tá azulando lá. Tem os câmbios que é o F16, os F16, F18, F20. 23. Mas o F16, 18 e 20 são muito similares, assim, que é os câmbios dos GM tradicional no Brasil, os Monza, Cadete, Vectra, Calibra. O 20 acho que era do Calibra, basicamente. E sempre esse número ele é relacionado ao torque, né? No meu entendimento é tipo 20 kg de torque, assim, né? Bem provável. É bem provável que seja isso. Tem até o F17 agora, estamos lembrando também. Tem também. E aí depois fizeram os F23, que é os Astra 16 válvulas, os Vectra 16 válvulas alguns, na década de 2000. Que esse câmbio muita gente adaptou porque esse câmbio já não quebrava. É inquebrável. Assim, o próprio Kaká Daúti foi um dos primeiros a fazer uns carros fortes assim, com esse F23, que ele tem 3 eixos também, ele é uma diferença grande interna, né? Não me engano que aquele câmbio é um Getrag já, né? Eu também não sei. Não sei também, mas eu não... E aí, depois surgiu o M32, que eu não sei se é da mesma família, se é um Getrag, que é o que eu botei aqui nesse carro aqui. O M32... Só pelo número, né, ele já é bem mais forte. Esse aqui é F40. E esse aqui é um F40. Então, esse aqui já... Se o M30... Imagina, esse aqui é para aguentar o dobro do torque. Né? Ele é de diesel? É verdade. Mais envolvido em torque do que potência. Sim, então ele é um câmbio bem mais forte. E, pelo menos de especificação. 6 marchas também. 6 marchas também, porque o F23 até o F23 é tudo 5 marchas, aí o M32, que é o que eu tenho no carro aqui, é um de 6 marchas já do Cruze, desses carros ali da década de 2000 também, 2010, 2013. Acho que só do Cruze. Acho que é só do Cruze no Brasil, né? Só do Cruze até. E ele precisou várias adaptações ali pra gente botar, né? Porque precisou cortar a longarina. Acho que a primeira adaptação foi o branco que fez lá, né? Do M32 foi o branco, acho. E já tinha um recorte na longarina ali. Já tinha porque eu tinha um fiz os calços depois, os calços eu refiz aqui. Sim. Os mais fortes, que vão ter que mudar de novo agora aqui, pelo que eu vi ali. Então assim, tem várias coisas. Aí o que é a nossa ideia hoje, assim, ó? Eu comprei esse câmbio sem saber se ia dar certo. O Diego lá, o que me ajudou a procurar esse câmbio no Chile ou nos Estados Unidos, na Europa. Diz que dá. Diz ele que dá. Diz ele que dá para botar o câmbio, que é barbada. Agora a gente vai tentar ver. Só que além disso, tem mais componentes, ó. Tem o câmbio, então, ó. Tem o câmbio, o transfer case. O transfer case aqui, que é o que transfere a tração, ó. Porque nesse formato ali, ó. Então, o câmbio vai ficar, digamos assim, na frente ali, os eixos do motor saem... sai dali, um para lá, né? O outro já sai do outro lado. E outro sai aqui desse lado para outra roda dianteira. E esse transfer case transfere a parte do cardan que vai para o traseiro, ó. Que esse usaram do Ômega. E aí diz a lenda que esse diferencial traseiro do Ômega cabe no Calibra, porque o Calibra 4x4 usava o mesmo diferencial na Europa. E aí eu comprei esse diferencial aqui do Ômega 4 cilindros, porque é o que justamente bate na teoria com a relação de marcha do transfer case. Então o que a gente vai ter que
descobrir hoje é primeiro se o câmbio, vamos ver se o câmbio aparentemente entra, né? A gente não queria desmontar o carro antes de ter uma ideia melhor. Segundo, a gente vai ter que ver se esse transfer case tem uma adaptação nele, porque esse transfer case não é exatamente o que casa com o câmbio. A gente vai ter que descobrir se esse transfer case vai dar para usar, ou se vai ter que conseguir o transfer case exatamente desse câmbio, que estava difícil de conseguir. A gente já viu aqui que as flanges são diferentes, e a estria aqui, de onde trava o câmbio, que vai tocar a caixa satélite desse aqui, também é diferente. Aí dá para desmontar o câmbio aqui, fazer uma eletroerosão aqui dentro para deixar a estria igual, porque esse aqui é menor. E aí depois tem que bater os comprimentos do semi-eixo aqui, ó, para ver se fabrica esse semi-eixo aqui, que parece ser uma peça inteira, ou se faz a eletroerosão lá dentro, ou o que faz para dar as alturas certas aqui, né? Porque vai ter uma flange aqui ainda, né? Então vamos começar a olhar o câmbio. O que tu acha que a gente pode olhar aqui do câmbio? Essa medida aqui, a principal aqui, né? Em 340 milímetros. Que ali já fica bem apertado, fica em cima da longarina já, né? Vou botar o carro mais depois na levacar. Medindo por cima, ó. 340 já dá bem embaixo da longarina, passando a longarina lá. Mas o outro câmbio já passa também. Ele passa um pouquinho, mas não tanto, né? Até porque o calço é bem aqui antes, já onde foi cortado, já aqui, ó. Né? Eu ver o lugar do calço, de repente. O calço é aqui, ó. Mas a distância, aqui. esse calço de cima seria o mesmo? Não, pela furação não é não. Lá tem mais de um parafuso. Bom, vamos levantar o carro para ver? Vamos tirar esse eclipse daí. Até antes de a gente tirar esse eclipse aqui é do nosso amigo Habits. O Habits, para quem não conhece, é o malucão lá que tem o Supra. O Supra, que fez tudo que dá lá também aqui no Brasil, o Alex que fez. Olha só, essas rodas são muito tri. Esse aqui é um Eclipse com wide body. Olha só os paralamas largados aqui, ó. Esse carro aqui foda é quando mostra por baixo mesmo, que aí o cara vê onde é que foi feita as adaptações. Mas uma coisa que esse carro aqui, ó, ele também é um 4x4, né? Esse carro aqui ele não rodou 4x4, né? Ele era... Ele veio ainda por terminar o carro, então... Tipo assim, esse carro aqui, quando eu desci ele já da levacar, eu vi que ele estava muito pesado para empurrar. E eu já peguei casos eu já fiz um Eagle Talon, que é o Eclipse montado pela Chrysler nos Estados Unidos, nos anos 90. Do Amboni, né? Do Amboni. Do Carlos Amboni. Que tinha esse mesmo problema, o carro era pesado, e era a relação do transfer case que estava errada. Então essa peça aqui, ó, para entender, ó, o Eclipse aqui é invertido, né? O câmbio tá aqui, ó. O câmbio tá aqui, o motor tá nesse lado. No Calibre é o contrário, o câmbio tá nesse lado. Aí, esse câmbio aqui, ó, ele tem uma diferença porque o eixo vai pra roda direto, né? Esse câmbio aqui é diferente que ele já toca, a tração dianteira. Troca dianteira. Naquele lado dá pra ver que ele passa por dentro do transfer case. Passa por dentro do transfer case, né? E aí E esse transfer case aqui, no caso dos Mitsubishi aqui, tem mais de uma relação. Entendeu? Para bater, porque tem o transfer case do câmbio automático e o transfer case do câmbio manual. Sim. E como os carros são antigos, aí, anos 90, ao longo da vida pode ter sido trocado. E daqui a pouco esse carro mesmo aqui pode ter sido trocado por um que seja de automático ou manual. Sim. E por isso que a relação fica errada. Sim, esse aqui até já tem uns parafusos refurados, algumas coisas. Já foi refurado. Esse é um indício que tinha alguma adaptação aqui, né? Quando tirei já estava assim. Então, no momento que tirou, aí o carro já soltou, já deu para empurrar tranquilo. Então quer dizer que o transfer case lá tem que acertar a relação. Mas basicamente o que calibra vai ficar é a mesma coisa. Vai ter um cardan que vai tocar aqui para a parte traseira, e nesse caso aqui, ó, ele vai compartilhar com o escapamento, que é um desafio também, ó. Até o Eclipse tem bastante tem que ir espaço. por cima, que vai um lado do outro. Lá vai um por cima, outro por baixo. Aqui vai um. E aí aqui o cardan vem e liga no diferencial traseiro, ó. Que aqui é um sistema parecido, ó. Aí fabrica os semi-eixos ali, bota as homocinéticas. Uma coisa que tem que ver ali, ó, a homocinética tem que chegar aqui, ó. Vamos tirar a tampinha para ver se tem os estriados. Eu acho que uma vez eu tirei a tampinha e tinha os estriados no calibre. Eu acho que sim. Mas igual, se tiver que mudar ou fazer, o semi-eixo vai ser fabricado. Sim, essa é a parte fácil, né? Tem um monte de coisa para dar problema antes. Tá, vamos... O problema é os espaços. Fazer espaço, senão vai ter que cortar a lixadeira, confusão. Mas aí dá, né? É a melhor parte. Cara, o lip dessa roda aqui é insano o negócio. Intercooler grande.
Como é que é as sucatinhas para montagem? Cara, eu ia dizer. Aqui, ó. Uma Nano das antigas. Essa aqui, pelo jeito, ficou na enchente ou não? Tomou água essa aí. Ele mordeu! Mato! Aqui! Cuida aí, cuida. Não vai atrás do carro agora. Dirige aqui com essa direção aqui. Entra aí, dirige. Aí vai no FT700 aí. Aí, ó. Ah, é, já tem até o painel pronto. Pra onde é que tu quer ir? Botar pra lá atrás da M3 ali. Vira. Caramba! Vira. Pneuzinho pequeno aqui. Caramba, sério, vou ter que largar a câmera. Deixa eu ver. 295, 3519 na traseira. E 295, 3519. É igual? É igual. Aí, ó, kit da felicidade pro Calibro. Puxar o Miura pra cá. Puxa, o que é que eu puxo? Eu levo, vou trazer ele pra ver como é que tá. Ah, é. Dá uma olhada nesse barulho do... Vê se tu consegue interpretar. Qual o barulho? Do eixo, sei lá, o que que tu Vou acha? dar um burnout aqui pra ver se faz barulho. Pode fazer. Sem aguinha, sem nada? Ah, tem uma torneirinha, se quer. Não precisa. Ó, esse carro aqui, ó, já que tu puxou o gancho, eu vou botar o link do... Vou botar o burnout que eu fiz com ele em 2009. Aqui? Ah, lá no... Lá no Santa Cruz, ó. Santa Bota Cruz? aí pra vocês verem. Viram aí? Isso aí foi um burnout terceira. 9.000 RPM. Tá bom de freio. Mas já deu um cheirinho de pneu, nem girou os pneus direito. Tirou Já daí deu. primeiro? Meu Deus do céu. Ele não é bloqueado esse carro, né? Ele tem um blocante. Tem blocantezinho? Tem um blocante da... Eu fumaça dos pneus aí. é, cheiro de pneu. Cheiro Mas de pneu, né? ó, só um patinou. Não, pode tirar os dois. Patinou os dois? Pode tirar os dois. Correiazinho já tá... Tá na hora de fazer uma manutenção já, né? É, trocar essa correia agora aí. É, né? Tem acessório também. Tem umas horinhas já. Uma coisa que tá boa agora é que ele não tá enchendo mais o respiro aqui, tá bem tranquilo. O motor alinhou os anel ali, assentou os anel agora. O mapa. Porque tava Não, sempre, de vez em quando enchia lá, sim, mas era mais acerto. Acerto, acho. Acerto, agora tá bem acertadinho. Tem um presente já na roda, entendeu? Hã? O quê? Presentinho do pneu. Cara, eu vi a faísca no... Vale, o quê? Eu vi a faísca no burnout. burnout? Eu vi a faísca no burnout. Tá aí o parafuso. Tirar é murcho. Bah. Que loucura. Isso aqui já vai ter que mudar tudo ó, também, ó. Ah, tem que ir, né? Aqui é uma boa referência de conseguir medir aqui. Vai conseguir chegar lá. Opa! Ô, caralho. É, vai dar. Então, 34 dá no meio da Não, longarina. na 35 a parte mais longa. Olha lá onde é que dá. Ah, aqui dá pra ver. Tira meia longarina. Como é que é? Não, ele engana bastante aqui também, vou te falar, porque esse bolotão aqui tá pra baixo. Ó. Já tem um espaço criado aqui. Eu vou dizer que esse bolotão é igual a esse. Ó. Já tem um espaço criado aí. Talvez ele passe aqui. Vira ele pra cá, assim, ó. Na mesma posição de lá. É, assim já dá pra tirar uma febre. Tentar ver de um ponto de referência ali. É.
aqui é um deles. Tá? Ah, da saída do eixo. É, vê quanto ele vai pra cima, a saída do eixo aqui, ó. Pega, consegue agarrar aquele ali. Ele fica alinhado aqui, ó. Ele que vir mais pra cá. Bem aqui, ele tem que cair nesse valo aqui. Ele até vai, acho que vai caber, meu. Vai por cima daí, né? É, pode baixar. O escape muda, tem aqui o cardan em cima, escape embaixo. Vai baixar o escape. Dá pra ficar bem baixo, o carro já é baixo, né? Esse é um desafio. Uma coisa que eu tô muito curioso é, vou ver se encaixa esse furo aqui, ó. Aqui, tá bem, né? É. Bem parecido. Pega ali o diferencial. Vai bater aqui nos... Tá achando bater nesse carro? Eu acho. Vai com certeza batendo, porque a saída do cardan sai bem. Sim. Ele é pequenininho. Caraca, velho, pior que a mesma função. Só um tanque aí. Muda aqui atrás. Vai pegar no Vamos tanque tirar, aqui. vamos tirar os... Vai pegar no Mas tanque? a tampa o cara muda. É. Ah, a tampa atrás, tá, vai ser porque tem diferente. Foi. Bastante. A gente faz caber. Porque Vamos aí, tirar as tampas agora aqui também, já pra olhar. então, essa furação aqui, ó, esse. É, isso aí eu admiro. Parece isso aí ser o mesmo aqui. Parece ser, se não for é fácil. Isso aí é a parte fácil. Bota esse outro atrás aí. Tu viu que ficou zero por baixo? Ficou novinho. Lavaram bem lavadinho. Ah, e pintou, eles fizeram assim, do tipo, tinha os adesivos aqui, pinta o adesivo, pinta em fora, deixa o adesivo. Aqui tem 16,5. É, estria não tem, mas 16, bota bolachão nele, ó. Tem a rosca, ó. Não tem estria? Não, mas tem a rosca, ó. Aí tu bota o bolachão aqui, Ah, tá. parafusado, e bota, Sim. entendeu? Bota o bolachão aqui. Ah, com os... É, deve ser o mesmo do ômega também, o bolachão. Sim, Um M10, ó. sim, ele não é com estria, ele é com bolachão, né? Bota o bolachão aqui e a estria vai no bolachão. Aham. É só fazer ali uma longarina delete Longarina de LED. e tchau. Aqui talvez também depois o escape é só o cara realocar esse abafador, talvez trazer mais pra cá. que É, ele dá possa pra ficar mais alterar, perto né? do Uma alteração eixo. resolve. Aí não vai pegar em quebra-mola. Isso aqui também, tirar daqui e botar mais pra cá. Não vai mais, nós pisamos no óleo aqui, espalhando. Sim, aí aqui para... É, vai ter que mudar aqui para passar semi-eixo. Muda aqui para passar o yoke do cardan. E tem que baixar um pouco esse escape aí, vai ficar tudo bem mais apertado, mas vai dar certo. Sim, esse abafador vai ter que sair daqui, porque aonde... O cara põe um mais curto. Na verdade vai ter que ter uns abafadores, vai ter que mudar. Aí já que a gente vai estar mexendo também... Já que a gente vai estar mexendo também, vamos trocar a turbina dele também. Bota uma menor, né? Vou botar uma menor, eu tenho uma... A que eu queria botar era uma G30, aí, 660. Tinha uma que tá aqui, mas não deu certo aquela. Te mandei já ela, tá aí não? Sim, mas ela é reverse, daí não dá aqui. Não, não é, eu tenho outro. Tem outro? Tem outro. Dá. Aham. Que ela... Porque essa turbina aqui, ó, querendo ou não, ela acabou ficando grande. Ela é uma Borg Warner EFR no 8374. Acho que é 83. O escape inteiro tem que mudar. Deve mudar todo, dar do ballpark pro board. Sim, vai mudar tudo esse escape. Tudo. E ainda assim a gente vai ter que fazer o seguinte, tudo que a gente vai fazer aqui a gente tem que... É melhor guardar esse escape, guardar tudo, guardar os eixos. Tipo, deixar o kit de tração dianteira guardado, porque se der uma merda muito grande nisso aqui... Ah, mas o câmbio é forte. O câmbio aguenta, né, mas... Tem que ver a sobrecaixa só. Que, inclusive ela tá meio trancada, né? Tem que tirar uns parafusos e já vamos olhar os rolamentos como é que tá ali. Vamos ver isso aí? Vamos. Espera aí, antes da gente desmontar a caixa de transferência, ó, vamos dar um turno aqui na oficina, porque sempre que a gente vem aqui, você deve ter visto, aqui é o paraíso das BMW, né? Não é exclusivo, mas tem, digamos que é a marca mais famosa aqui da casa, ó. Essa aqui eu não tinha visto verde ainda. É, na verdade, essa aí é a E21 do Ronaldo. Já Pera apareceu algum vídeo aí. Apareceu ela cinza, com cisanardo. Sim, agora tô ligado. Final, assim, já. Tanto é que a gente pintou ela, foi feito esse para-choque novo aí. O Juca Sim, fez lá os pintou. para-choque, tipo, eles eram integrados assim? Não, esse para-choque foi fabricado lá. Essa parte traseira foi o Ju que fez, o dianteiro a gente fez aqui na oficina. E era um para-choque tipo lâmina, assim, né? Que era aqueles overpump para
Ah, sim. Importação americana, sabe? Sim, que ele tinha que ter uma baita de uma coisa para impacto de 5 km por hora, uma coisa Isso, assim, né? E aí tinha feito assim na frente, ele conseguiu fazer aquele traseiro caber na mesma linha, né? Cara, então tá aí o ficou intercooler. Esse carro já tá todo fabricado, né? Já tá sem motor, né? Tá sem motor, né? Tá, as peças estão nas prateleiras. Sim, porque aí, chegou semana passada aqui na pintura. mudou de cor e foi pintar de novo e agora voltou. Por dentro também já tá pronto agora com a tapeçaria e tem que botar os bancos no lugar, né? Mas o Santo Antônio é de esse carro não tinha umas rodas maior também? Não. Não? Achei que tivesse. Cara, foi muito legal. Tem roll cage, né? O roll cage tá todo... Uma coisa legal aqui, ó. Olha só, eles costuraram couro em volta do roll cage Santo todo Antônio, desmontado. ó. Cara, ficou bem legal, ó. Dá realmente um ar aqui de tipo assim, de como se fosse original, né? Sim. Aqui também por cima, ó. Que legal. Aqui o switch panel. Agora vai a montagem final, vai ser trocado o volante, vai ser botado os bancos aqui, novo. Montar motor, botar as peças no lugar, tá sem suspensão dianteira e traseira, aqui vai tudo... Sim. E esse carro aqui por baixo, ele tá uma suspensão... Uma série 5 todo por baixo. Né? Série 5 de qual modelo, qual geração? É 34. E daí 34. E o diferencial traseiro, câmbio, motor? O motor também? Não, o motor é um M20. É o motor... B25 BMW 12 válvulas. Que é o 6 cilindros, aquele antigo, né? Antigo, mas é muito bom o motor também. Sim, o Hermano no Uruguai Exato. tem um, né, desse turbo. Exato, um motorzão bem legal. Já que uns dias tá montado esse carro aí. Aqui o Eclipse que Sim. estava no Elevacar. E Essa M3 também é o mesmo molde desse carro verde aqui. Ele já tem escape pronto, turbina, roll cage. Agora vai ser trocado as peças aqui de capô dianteiro, traseiro e portes por Kevlar. Também tem o roll cage desmontado. Isso é desmontado, pintado, feito tapeçaria, depois remonta de novo, né? Sim. Esse é o M3. Mas é um carro de rua, track day ou... Carro de rua leve, né? Tipo Sim. assim, um spec europeu, assim, que o pessoal lá Sim. vivia bastante peso lá, né? Tentando seguir essa receita aí. E essa aqui... Essa é uma compacta que vai ser 4 cilindros turbo também. Elas têm um entre-eixo menor, né? Ela, na verdade, é o agregado traseiro das BMW E30. Acho que sobrou muito na época lá e é compacta o eixo traseiro da E30, então ela é mais magrinha. Tem que botar largador para a roda vir para fora. Não é o mesmo agregado da série 3 E36, apesar dela ser uma E36. Pois é. Mas o agregado traseiro é da uma BMW E30. Da E30. Que é um agregado mais leve. Mas o entre-eixo é o mesmo da E30, da 36? Não, acho que é mais curto. E mais leve esse carro também, que é E36, né? Não, até a frente aqui é diferente, ó. A M3 aqui é mais, por ser duas portas aqui, é mais longa, o Paralama, né? O Paralama é mais longo, mas ela também... a longarina frontal é o mesmo tamanho. Pega uma trena ali, eu fiquei... Não, é bem mais longo, a M3 Não, porque olha duas só. portas. Tá, mas olha só, a M3, aqui, porque é uma 36 também, olha aqui, ó, só olhando aqui já... Não, com certeza a M3 é mais longo ali. É, né? Olha aqui, ó, eu não tinha percebido mas é o Paralama. isso. É o Paralama. A longarina por dentro é o mesmo tamanho. Tá, mas aí a distância... Não muda a coluna lá ali. Pega ali no... Mede até o friso da porta ali, ó. Vamos pegar, tipo assim, da ponta do para-choque aqui. Quanto deu aí? 1,26. Vai bastante. Sim, muda bastante. 10 centímetros. E aqui então, ó. Mas é aqui, ó. Vamos ver, ó, da porta. Aqui tem 27 centímetros na porta. Não, ali sim, vai estar bem maior. Sim, aqui é bem grande. E tem 10 a mais também. Acho que aí é a diferença. Aí é a diferença. 36, ó. Tem 10 a mais aqui. Mas e a porta? Qual que é o comprimento da porta aqui? Bem maior que aquela ali também. 1,23. Hum. 1,25. É maior a porta? Não sei. Acho que pegou no lugar errado. Acho que mediram... Pode ser que seja a mesma Talvez porta, é a mesma tá? porta. Vamos Na pedir verdade não é porque aquela não tem Pega coluna. no friso né? ali, ó. Aquela não tem coluna, né? É 1,23,5. Essa aqui tem coluna. Tá, e aí daqui até o centro da roda aqui, ó. Pega daqui assim. É de um entre-eixo, então. É o entre-eixo. É. Centro lá e centro aqui. 2,69,5. 259,5. Não,
Não, 2,69. É o mesmo? Ah, sério? Não, mas eu nunca Que medi coisa assim. louca, então Eu ela- tinha lido alguma coisa, mas tem informações... Então o que ela tem aqui, ó? Então ela tem 10 centímetros a mais aqui, ó. Não tem, cara. Não, Não, tem, mede é o aqui, ó. paralama, filho. Mede aqui. É o paralama. Eu acho que é o paralama dianteiro, é. Paralama dianteiro. Não, mas tem que ter 10. Se tem 10 a mais aqui, tem que ter 10 a menos aqui. Ah, o traseiro, sim. Pode ser que sim. É, que tem 62, tem 10. Então, tu vê, ela ganha 10 aqui, perde 10 lá. É, mas na verdade todas as E36, a maioria das BMW, for pesar ela no meio, entre o centro e eixo, é 50-50, entendeu? O peso, não que a medida de paralama vai interferir, né? Então, tipo, a porta nessa aqui é deslocada mais pra frente. A frente é menor, paralama mas o é menor. espaço, assim, o capô é o mesmo, o comprimento? igual. O Tudo capô. mesmo. Daqui, mede isso aqui, ó, dessa ali, vamos ver uma O coisa. capô é o mesmo. Será? Mas não pode ser, porque senão... 22. Porque se for o mesmo aí... Ó, sempre, olha, só da M3 que não. 16. É menor. Olha ali. Bah, que salame aí. 6 centímetros menor. Tu vê, sim, porque é o ângulo. Então, a frente desse compact é menor. Isso aí me enganou. Eu sempre achei que só mudava a traseira. Então, o entre-eixo é igual. O agregado traseiro não é igual. Sim. Que loucura. Bom, e qual que é o projeto desse aqui? Esse é um 4 cilindro turbo. Porque esse motor aqui é parecido com... É parecido com o 6 ou Na não? verdade é igual, o entre cilindros é o mesmo do 6. Sim, só É um tem 2 6 cilindros a menos. 2 cilindros a menos. Não. Vai ser turbo, que tá Qual o câmbio? o câmbio original. 4 manual? O manual G-Track 5 marchas, que é o que vem no carro mesmo, né? Aham. É igual das BM 4 cilindros, as M3 que vem com ZF daí, né? Aham. E algumas 328 vem com ZF, quando é manual original, né? Tá, e essa E30 aqui que tá linda, hein? Essa é do Thiago lá. Essa é Cara. projetão. Escapamentão, estilo europeu. Como é que é? Euro. Ah, essas rodinhas. Ficou legal, hein? Bem clássica, branca. Essa também tem o roll cage também desmontável. Só não tá pintado ainda, né? Nem feita a tapeçaria. Sim. Vai vir com o FT700, essa aí também. Ah, esse aqui é 700. Esse aqui foi o que a gente convenceu ele a... Aham, o livre espontânea pressão. Aham. Cara, muito tri. Esse é um V8, um M60 turbo, que vai ser um single turbo, né? Sim, single turbo. É. Tu V8, single turbo, ó. Que turbina é essa aqui? Esse é uma PSR... Ah, agora qual? O eixo é 76. Sim. Esse aqui vem maior, né? É. Vai vir uma maiorzinha ali, só de eixo. Ah, não, 67, isso aí vai vir um eixo maior, acho que 73. Tá tudo no lugar, assim, né? Tem intercooler, que também não tá montado agora, mas já tá pronto a parte de intercooler, pressurização. Aham. O escapamento tá todo pronto, foi bem complexo fabricar esse escape. Sim. Cara, olha só, o servo freio teve que passar pra frente aqui. É. Esse aqui, na verdade, a gente copiou de uma série 5, né? Ah, já é assim. Porque já é assim, porque é onde ia botar, né? Ou usar um servo-freio elétrico, alguma outra situação assim, né? Acho que é muita novidade agora. Aham. Isso é uma coisa que dure bastante tempo. Isso aqui já está aprovado e é de uma série 5, né? Bah, É ficou. funcional, né? Sobe aí ela, vamos ver por baixo. Ar-condicionado elétrico, vai ter essa aí, compressor elétrico. Ah, é? Não tinha espaço também. Isso aqui é original ou não? É original. Já era com projetor assim? Sim. Bom, essa aí é uma 91, não sei se já trocaram, mas a minha 94 original é assim. É. Acho que nas M3 já vinha. Ela é uma M3? Não, uma E30 era uma 318. É que não adianta pegar uma M3 Sim. pra fazer isso aqui, é loucura, né? Sim, é um Então, pecado. É, faz essa aqui, vai estar bem servido de motor. Porque essas M3 aqui da E30 valorizou muito, né? Nossa, Até sabe uma... Tava conversando esses dias com... Que era um... Deixa eu me lembrar. Tava conversando com um cara, um amigo meu lá de Gramado. E ele tava dizendo... um dos carros que dá pra ter toda a coleção ainda é as M5. por enquanto é. Pra mim é o melhor chassi, melhor que as M3 ainda. Porque se tu precisar, dá pra comprar todas as gerações a preços
aceitáveis. É. Tipo, nenhuma delas assim disparou. E é mais carro que as E sabe qual nos Estados Unidos, qual que é a M5 mais cara de todas? E39. A E39. Porque é a melhor de todas, segundo o piloto, tudo. Incrível, né? A E39 é o mais alto, a mais cara de todas até agora. É um bom carro aquele lá. Tá aqui o escape, ó. Então é dimensionado os dois lados. Ah, sim. Consegui filmar os dois lados para fabricar, foi bem complexo. Falta só um trechinho agora para fazer aqui que vai ter que ser com o motor fora, né? Ah, sim. Ali juntou. E depois para montar, tem uma sequência para montar o carro todo aí, né? Os dois estavam feitos com nerd, né? Isso. Ah, aqui, ó. E aqui vem o outro lado. O outro veio de baixo aí. Que missão. Não. Depois sai da turbina da Alpine vem tudo. Quase. Tu viu da EV10 lá, a missão onde foi? Mas aqui, pô, bem legal o escape, né? Sim, mas mas vem pronto. né? É. Mas mesmo pronta não é. Esse aqui, mas é um carro que saiu de linha, isso aqui é uma coisa que não saiu de linha. Esse carro não saiu V8. Espaço Sim, é minúsculo, né? bem pequeno, né? Tem muita coisa para botar. Os caras têm uns que botam as V10 nela também. Bota o V10, mas sem Mas o aí turbo. tem que cortar, né? Sim, sem o turbo ainda, né? Bota o turbo ali e já muda o penteado. É. Tá aí. E aqui, olha aqui, ó. Vocês viram. Eu sei que vocês estão tudo curiosos da minha 190 aí, mas eu tô Vou tão. terminar primeiro que a tua lá. Eu vou dizer, não é nem só tu. O Habits, nesse Tá meio com tempo, uma o vez Habits também. comprou uma 190 também. Também tá fazendo. Tu comprou uma aqui, tá fazendo. Vai ficar pronto antes que a minha ainda, eu acho. Essa aqui tá com motor já. Essa aqui é pra pista, daí vamos brincar na pista. Mas olha isso aqui, ó, olha a loucura. O motor Lotus. 4 cilindros. Parece um V8, né? Porque tu olha o motor de lado assim. Agora a outra vez eu só tava dentro, agora já tá com calço, tudo aí. O câmbio tá no lugar também. Tem que fazer o coletor de escape, o escape. Nossa, calço. A mini frente tá de sair já agora aqui. Tem radiador, só não tá no lugar agora. Cara, ficou bem legal. Meu Deus. O Santo Antônio também já tá... Cara, o motor ficou muito legal. Esse motor é muito diferente, né? Esse super inclinado. Ele é super inclinado. Inclinado do lado contrário do motor BMW. Sim. E aí a dimensão pra cá, ó. E é 4 borboleta? 4 borboleta, aham. 4 borboleta e um pleno ali. Uma pleno, com 2 bicos indireto aqui pra resfriar pleno. Ah, caramba. Ah, e já tá com o roll cage aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Bah, ficou top. Vai ficar race. Aham. Pra trocar os vidros aí pro Lexan. Tirar mais Cara, o uns painel pezinhos. dela tá tribom, meu. A gente deixou, tanto é que já tá no lugar. Ó, só Vamos vamos dizer, fazer é difícil achar esse painel. Eu tive que comprar um carro meia boca pra tirar um painel. agora tá aí, azulão esse aí. É. Vou botar um FT no meio ali. Aham. Temos até o desenho do dash pra ela. Tem, né? Isso aqui é a amarração dos roll cage nas torres dos amortecedores. Sim. O agregado traseiro tá aqui, esperando as peças. Já tem as adaptações que é o semeixo que vai ser usado nela. Aham. Que tri. Pai, eu tenho uma suspensão sobrando pra ela, se quiser. De racezinho. Que eu comprei e não Aí, deu as alturas Vai lá. dar o brick, então. Aí, ó. Nessa manda vir. O diferencial já não é dela também, né? O diferencial aqui já é de X5 daí, né? Ah, adaptou de outra. E aqui de E34, daí é 39, ó, que é o mais monstro que tem. É. Aí eu só faço eletrosão lá nas pontas lá. E o câmbio, qual que é o câmbio? O câmbio é um G-Trag da Ranger, cara. 5 marchas. Ah, é? Né? Vem nos Duratec. É um câmbio bem robusto. Caramba. Tá, espero que as crianças não tenham matado o gato ainda. Tá, pobre gato. Ó os carros aí, gurizada. E eu sabe. Ele não sabe conjugar os verbos ainda dele. Aí, vamos ver se isso aqui vai... esse aqui então. Porque primeiro que a gente viu que isso aqui não tá mexendo, né? Tá duro, provavelmente rolamento fudido aí. Olha. Molhou, né? Tá com cara que molhou na enchente. Mas pior que não tava na enchente aqui. Mas tá molhado. Tem que colocar esferinha pra tudo que é lado. Aqui? Esse aqui não tem esfera. Agora aqui já dava. Não te emociona agora, porque tudo enferrujado aqui. Né? E aí como é que faz? Pois é.
Pode ser uma Senhora. surpresa. 10. Eu comprei dele na, digamos, na fé. Ah, já tá preparando, sai um óleozinho aí. Se caiu um óleo. Ou água, né? Ó. Ei, falando em água lá, trancou o botão do filtro. Já apavorou aí, Lucas? Não sei como é que é isso aqui. Tem que tirar esses anéis aqui. Ah, peraí, já saiu. Uhum. Ah, que cheiro. Cheiro ruim. Aí, ó. Tá aí. Não, tá bonito demais. O troço é monstro, hein, meu? É grosso o negócio? Por que tá trancando? Pode ser o rolamento do pinhão. Então. Como é que sai isso aqui? Deixa eu ver aqui. Não vai ser, tem que tirar o pinhão daí. Vou tirar o pinhão. Porque então, sim, Olha o aquele... óleo, olha o óleo. Ah, que ele gira e sai direto. Não. Ah, tá, o eixo, agora que eu entendi. Aqui, ó. Peraí, não só espalha. Ah, o eixo aqui gira direto, né? Oi? O eixo aqui... Ele passa por dentro ali, né? Ah, tá, e aí, sim, passa por dentro. Só a passante, na verdade. Ele só passante, né, pra não, pra não passar em outro lugar. Pegar mais pano ali. Sim, então, isso aqui conecta no... Isso aqui conecta pra tocar o eixo de lá, só que ele é passante por dentro. E isso aqui toca a tração traseira, né? É. Aqui que ele dá uma desmultiplicada, ó. Tem que ver aqui, Essa ó, relação ali, ó. Aqui entra, sai Da quinta, caixa satélite. da sexta lá. Não, da caixa satélite o tempo todo, sai por aqui, ó. Aqui transforma de novo. Então essa relação aqui que a gente tem que contar... Eu não sei, vamos ter que desvendar esse aí, diferente da dos Mitsubishi. Vamos tirar aqui porque alguma coisa tá trancada é aqui, ó. Ah, destrancou, ó. Parecia só que não tinha um cachorro. Não, o barulho não é bom. Engraçado esse barulho. Isso aqui não pode ser solto assim. No caso, Não, tem uma coisa errada lá embaixo dessa coroa aqui, ó. Solto isso aqui, ó. Isso aqui não podia estar. As quebradas, assim. Ó, esse barulho aqui que tá fazendo. Vamos abrir pra ver aqui. Vamos ver isso aí. Tá até frouxo aqui. Tá frouxo aqui. Eles já andaram mexendo aqui. É. Tá frouxo. Vou tirar esse porcão aqui. Ah, essa aqui é a turbina que eu tinha mandado pra gente botar no Calibra, né? É. Isso aqui é a virada. Essa turbina originalmente era pra ser na Mercedes, quando ia ser compound. Cuida aí, não chega perto aí. Ela é uma espelhada. nós vamos ver 8. É, ela é pra isso, é uma pra um lado e pra o outro. Tem que achar algum projetinho pra botar ela. Um V8 LSzinho. Não, mas é duas e fica muito peso. As férias. Tá quase.
Ô, esquentou o bicho. Esse também é um puxadinho. Segura aí. Segura, tá forte. Não saiu? Vou tirar inteiro o mancão. Até as baterias estão descarregadas. Tá tudo de férias. Tudo de folga. Hoje é domingo, viu? Não, hoje é... não, hoje é sábado. Olha, sabe? Eu sei. Viu esse tamanho? Como é que é? Eu me convidei pro churrasco ainda. Além de te botar no trabalho, tu tá fazendo churrasco ainda. Já vi as batidas ali. Já abriram aqui. Essa aqui não era mais virgem. É. Dá comida. Vai, Eita porra. Tu viu? Foi. Já largou um pedaço já o cano. Como assim? Não, quebrou ali de Ah, bater. quebrou? Mas é robusto o sistema, cara. Vai ter o cartuchão aqui. Pois é, né? Legal o sistema. Aqui que eu tô curioso pra ver o que Será foi. que não falta alguma coisa embaixo dele? Um acoplamento, alguma coisa? Né? Não, é cone capa, tudo. Aqui, ó. Quando vem a tampa aqui, claro, vai parar no lugar. Agora por que tá pesado daquele jeito? Será que E essa os dentes aqui não estão. coroa aqui não é o casal? Onde tem a bicicleta? Tá meio afiada, assim, Acho que tá lá fora. por uma original. Onde tá a bicicleta? Bicicleta, onde tá? Tá meio afiado isso aqui, sabe? Tem que ver agora se tem alguma folga de rolamento, que tipo esse aqui tem, ó. Você pode fazer de afiar aqui, ó. Chega a tirar minha unha ali. Mas é umas peças bem robustas. Bem mais robusto do que os Mitsubishi que aguenta desaforo pra caralho já. Pois é, né? É, esse é o lado bom, então. É. Sim, tem que ter, senão quebra. É, mas é robusto mesmo as engrenagens, né? Pra carro é. Isso aí vai dar pra sair no two-step Vai. patinando as 4. Porque, sabe que eu tenho um transfer case desses do câmbio F28, que é o que vem original do Calibre 4x4. Mas ele é muito fraquinho. É pequeno? É muito pequeno, tá lá nos Estados Unidos até. Eu trouxe da Alemanha uma vez. É uma das curiosidades que é difícil de encontrar isso aqui usado. É. Agora, se é difícil de encontrar porque não quebra. É que saiu pouco, parece, também. Esse flange aqui nem chegou a sair daqui, ó. Será que ele tava só montado acavalado, não? Não tem como, né? Não tem, né? Investigar melhor isso. Porque eles já tinham tirado isso aí, né? Tinha a marca desmontada. Tinha, já, essa cabeça já tinham tirado. Ah, esse é o pedacinho que quebrou. É. Uma coisa que a gente podia fazer é contar os dentes aqui e fazer essa relação, né? É, contado da coroa e peão. Porque são duas, tipo é dois. Vamos ver daqui, ó. Esse aqui com esse é uma relação. É. E a coroa e peão. E aí depois ele desmultiplica na coroa e peão de novo. Vamos pegar uma. É que na verdade é o seguinte, né? Quem recebe está acostumado ao pinhão receber. Sim.
Aqui ele não está recebendo, quem está recebendo é o semi-eixo. Sim. Que é essa parte aqui, ó, que vem lá da caixa satélite. Sim, então ele tem que... Torce todo mundo aí. Tá, agora aqui nós estamos quebrando a cabeça para entender, ó. Depois de 18 horas. Né, perdemos uma hora e pouco aqui, pelo menos trocando ideia, entendendo. E a principal diferença desse câmbio aqui com relação a de Eclipse e dos outros é o seguinte, ó. Esse câmbio, ele tem a coroa e pinhão aqui dentro, tá? Que nesse caso aqui a gente acredita que é uma 389. E a coroa e pinhão, ela toca na carcaça da gaiola, da coroa, ele Na toca... caixa satélite já vem a saída pro transfer case. Então a caixa satélite já é duro o transfer case, é como se fosse um soldante assim, pro transfer case pelo lado de fora. E dentro tem as planetárias que tocam internamente aqui 2 estrias, uma para o eixo de que vai tocar a roda dianteira direita e um que vai tocar a roda dianteira esquerda. E esses estão pelas planetárias ali com um diferencial. Em curva elas vão compensar tudo normal, como Por o dentro câmbio lá. dianteiro. E essa aqui, ela já está desmultiplicada por um 389 para cá para ter a relação para tocar O tempo todo a roda traseira. Se nós tivéssemos uma relação aqui só para torcer isso aqui para um cardan e botar para trás, o diferencial traseiro teria que ser 100. Ele teria que não ter relação nenhuma. Só que o transfer case aqui, ó, ele que faz uma relação, que é essa relação aqui, ó, que aí a gente viu aqui, ó, essa engrenagem aqui, ó, do transfer case, ele pega naquela estriada aqui, ó, e ele vai multiplicar de 25 para 26, então esse eixo aqui vai estar girando uma velocidade um pouquinho menor que esse, e aqui ele faz de 29 para 11, que vai estar girando numa velocidade menor ainda. Então ele vai estar fazendo isso aqui, dividir por 2,74 ou multiplicar por 0,37. E aí o cardan vai estar indo nisso aí. E aí no diferencial traseiro lá atrás, a gente vai ter que ter uma relação exatamente compensatória dessa aqui para zerar, para igualar essa aqui para 1 de novo. As velocidades ficarem igual. Então, na verdade, se isso aqui está dividindo por 2,74, vai ter que ter uma que multiplica por 2,74 lá. E aí vai ficar de novo a velocidade das rodas igual das 4 rodas. Mas a parte que mais confunde, assim, pelo menos para mim aqui, é que a gente vai ter que botar um diferencial traseiro de 2,74. Aí tu pensa, mas esse é diferencial como se fosse um carro diesel longo, mas não tem nada a ver com a relação. O diferencial da tração é o do câmbio, que é um 389, que beleza, tá uma relação bacana. O 2,74 lá é só para desfazer a bagunça que o transfer case fez para mandar lá para trás. Nesse câmbio aqui, quem recebe, quem é a motriz aqui, na verdade, é a coroa. A gente está acostumado com o pinhão, a gente fica pensando com a cabeça do pinhão aqui, mas não, é o contrário. Aqui quem está recebendo é a coroa e o pinhão que leva o cardan, que leva para o outro pinhão. Então é diferente de um Gol, por exemplo, naqueles câmbios 4x4 de Audi, que eles vão lá e puxam da ponta do pinhão, que eles puxam da ponta do pinhão, então ele não passou pela coroa e vai para a tração traseira. Tá puxando da caixa satélite. Então vamos dizer que tu tem um 388 para tração dianteira no Audi, tu vai precisar ter um 388 lá atrás. Aqui não, aqui o 389, no caso ali, o 395 ele já está dentro do câmbio e a gente vai precisar só desbagunçar o que a caixa satélite fez. A princípio, assim, o câmbio parece ser bem robusto. Sim, e aí ele também, uma outra coisa interessante desse câmbio, ele vai ter a diferencial de roda, ele sempre vai ser um 4x4, assim. Sim, ele, AWD. Ele é um AWD, né? Então, all-wheel drive. Então ele não tem um transfer case com embreagem, ou com Haldex, ou com nada assim. Ele é mecânico. Ele está sempre tocando as 4. Quem vai compensar vai ser as caixas satélite do câmbio dianteiro e do diferencial traseiro. Exato, então se a gente botar um blocante atrás, alguma coisa assim... Pode usar um blocante atrás, mas pode dar uma interferência no dianteiro, daí, que o carro ficar quadrado. Mas então, estamos entendidos aqui agora. O que a gente vai precisar fazer é o seguinte, a gente vai ter que avaliar se está em condição essa caixa satélite aqui, porque ela estava meio travada e estava... Agora tem uma folga no rolamento do pinhão. Então, vamos ter que ver se isso aí tá bom. E o pinhão tá um pouquinho afiado aqui, aí tem que refazer isso aqui. Ou se a gente vai trocar a caixa satélite para uma que é exatamente daquele câmbio ali, que é uma alternativa mais fácil. Seria mais fácil, que isso aqui vai precisar de flange e vai precisar alterar os semi-eixos também, então bastante peça fabricada, né? Essa aqui, ó, tem que desmontar o câmbio lá para mudar aquela estria, né? Senão é menos complexo que fazer todo esse eixo aqui ou soldar essa engrenagem que tá tudo perfeito. Depois não fica tudo no centro, vai ficar roncando. Então, e aí... melhor era conseguir esse câmbio aí. E a parte aqui assim de posicionamento vai ter que então refazer o agregado ali, né? Agregado, escapamento, longarina, a gente está na dúvida ainda, pode ser que pegue ou não. Porque esse câmbio que está aqui já é grande, né? Sim. Aí eu achei uma foto ali
que a furação é a mesma do F23, isso aí tá então parecido. a furação do câmbio vai dar. Cara, eu acho que vamos se atirar então. Vou tentar achar essa caixa diferencial, essa transfer case na Europa lá, acerta desse câmbio, né? Sim. Aqui dá certo no câmbio. E aí com base nisso a gente depois vai ter que achar um diferencial traseiro só para bater ele. Os calços vão ser tudo alterado, com certeza. Dá o pipe, escape. E ver se conseguir lá fora o transfer case, conseguir um cardan já também, para iniciar esse aqui. Cada yoke, tudo diferente. Sim, ou no mínimo os yoke, pelo menos as cabeças, né? Tá. Então tá, missão então. Barbada. Ainda bem que a gente não desmontou o carro antes, né? Eu queria ver isso aqui antes de isso é uma coisa boa, porque a gente olha essas coisas agora, sai correndo, porque isso aqui demorou uns 8 meses para conseguir esse câmbio, agora vai demorar mais alguns meses para a gente conseguir o transfer case. Tem que fazer a flange, então. Fischer, vamos achar na Alemanha isso aí, já te prepara aí. Vamos ter que ir atrás. E senão tem que fabricar bastante coisa. E muita gente vai perguntar também por que não usou o câmbio, o F28, que é o do Calibra mesmo, exatamente porque fraco. O transfer case e o câmbio são muito fracos. Esse aqui é bem monstro. E os caras falam que não botavam 400 cavalos quebrava tudo, então fazer toda uma adaptação dessa para perder o câmbio. E aqui não, aqui a gente tem um câmbio que a gente sabe que é forte, um câmbio moderno, que provavelmente o sincronizado é bom. Usar óleo hidráulico já, isso aí também. Tá com uma cara de Getrag esse câmbio. Então vamos fazer o primeiro Calibra. Ou não sei se é o primeiro ou não, eu acho que é o primeiro Calibra 4x4 do Brasil, mas se não vai ser, eu vou botar um embleminha ali na lateral. Botar um pneuzão mude, levantar a suspensão. Calma. Missão Calibra 4x4 aceita, agora já deu uma animada aqui, deu para entender o sistema como é que é. Vamos cuidar dessa criançada agora que está se divertindo aqui no sábado à noite. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês aí. Espero que quem curte GM, quem curte os projetinhos de 4x4, hoje foi um episódio bem técnico aqui, porque a gente queria mostrar exatamente como é que é o brainstorm aí dessa fase. Bom que a gente não desmontou ainda, que a gente vai estar analisando o carro com mais calma. Vamos fazer exatamente o que precisa, ter todas as peças em dia para desmontar. Quando desmontar, já montar rápido e não ficar muito tempo parado. Então tá, feito. Até o próximo episódio.